Bom dia, quinto ano. Olha nós aqui novamente. Mais uma manhã produtiva. Então, dando continuidade ao nosso assunto de geografia. E aí, vocês conseguiram conversar com alguém da sua casa sobre a profissão e se ela tem alguma relação na época da Revolução Industrial? Essa profissão existiu naquela época ou é nova? São curiosidades importantes para a gente estar fazendo a relação do nosso contexto histórico e o que nós vivemos hoje, com toda essa evolução, toda a transformação. E dentro dessa transformação tem mais transformações, mais evoluções, que são bastante importantes para a humanidade. Lembrando que, infelizmente, em alguns casos, existem os impactos à natureza, mas são evoluções que a humanidade tem utilizado como bastante importante no seu cotidiano. Vamos lá? Na página 279 diz assim: energia utilizada nas produções industrial, agrícola e extrativista. Então, a energia de grande importância. Nós vimos lá que antes se usava o lampião, depois que veio a energia elétrica, a lâmpada, essas evoluções foram melhorando a vida das pessoas e também a questão das fábricas, indústrias, aí com essa utilização. As pessoas sempre usaram fontes de energia em suas necessidades básicas de sobrevivência. Utilizavam-se dessas fontes para cozinhar, aquecer o ambiente, produzir combustíveis, entre outras atividades. Entretanto, essas fontes de energia foram sendo mais utilizadas principalmente no setor industrial. Então, essas fontes de energia, o setor industrial as utilizava bastante porque era uma necessidade deles para manter aí as suas indústrias funcionando. Que depende muito de energia para o funcionamento da linha de produção. É nas indústrias que se faz boa parte dos bens de consumo e utilizamos. As principais fontes de energias poluentes e não renováveis são o petróleo, que traz aí, que a maioria das vezes é utilizada pelo mundo para mover máquinas pesadas e automóveis, o gás natural, combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo. Temos também o carvão mineral, a segunda fonte de energia mais usada pela indústria, e a energia nuclear, produzida nas usinas termonucleares, que utilizam urânio e outros elementos como combustível para a geração de energia. É bem menos poluente do que o petróleo e o carvão mineral. O perigo está no vazamento. Então, ao mesmo tempo que é menos poluente, tem um vazamento que pode dar uma explosão e causar aí um transtorno bem grande. Seguindo nesse contexto, tendo o objetivo de reverter esse quadro, vários estudos sugeriram energias limpas e renováveis. Então, ao longo dos anos, foram buscando meios e aí conseguiram encontrar outros métodos para utilizar a energia. Temos aí a hidrelétrica, que é a que usamos aqui em Juazeiro. Temos lá a barragem de Sobradinho, que é usada com a água para gerar energia elétrica que chega em nossas casas. A Coelba tem aí o apoio da água no nosso Rio São Francisco. Energia liberada por uma queda d'água. Essa é a mais utilizada no Brasil, graças à quantidade de rios em nosso país. Então, por conta da quantidade de rios, nós temos aí, certo? As, conhecidas como barragens. Nós temos em Sobradinho. E aqui eles vão estar trabalhando o volume de água, a quantidade de água. Essa geração vai ser importante para que a energia chegue na sua e na minha casa, certo? Temos também a energia eólica. Ela é gerada a partir do vento, ainda pouco usada. Então, como eu disse, Fortaleza é um dos locais onde está se introduzindo com êxito a energia eólica, apesar do grande grau de investimento. Esse tipo de energia que eu vou citar agora, esses tipos, eles trazem um investimento muito alto para ser introduzido nos municípios e as gestões não têm interesse em gastar tanto. E aí temos a energia eólica, certo? Parece uma hélice aí de helicóptero, isso aqui é enorme. Um caminhão precisa carregar só essa parte aqui e outro é tão grande que para você ter uma ideia. E o vento aí é que contribui para que gere a energia. Temos a energia solar,
captada pelo aquecimento de placas ainda pouco utilizada devido ao investimento iniciado, que é elevado, aproximadamente uns R$ 4.000, né? A última vez que houve uma pesquisa sobre esse assunto, uma placa dessa. Então, uma placa não é o suficiente. Olha o tanto de placa que foi usada para colocar em uma residência, para que você tenha, né, energia. Algumas casas dos residenciais construídos estão sendo, né, colocadas essas placas, mas ainda não são suficientes para que você, né, fique com energia em casa e não use energia elétrica, use a solar. Alguns locais no interior de algumas cidades, inclusive de alguns locais aqui de Juazeiro, se usa essa energia solar, mas é preciso também um gerador. Então, é um outro investimento que a pessoa tem que fazer para que você tenha energia em casa. Porque sabemos que no campo, antes não tinha energia, né? Então, alguns lugares têm energia elétrica, mas só no espaço, né, para chegar no ambiente. Dentro de casa não tem. Então, alguns lugares ainda vivem como antes, com lamparinas, outros já usam lanterna, que é possível hoje, e não tem esse acesso a uma geladeira, uma TV, por conta da energia elétrica que não tem, né, na residência. Temos aí também a biomassa, gerada a partir da decomposição de matérias orgânicas, como o esterco, restos de alimentos e resíduos agrícolas. Então, esse processo da biomassa, muito usado, tem um grande potencial, e aí contribui nesse processo aí, no uso de algumas indústrias. Temos o gravitacional, que é fornecido a partir do movimento das águas dos oceanos para uma estação. Os especialistas em energia afirmam que será uma das principais fontes de energia no futuro. Então, o mar aí, bastante importante nesse processo, é bem utilizado em alguns setores, mas afirmam aí os grandes estudiosos que no futuro talvez tenha esse processo tenha mais avanço. O que a gente percebe ao longo dos anos? Que é necessário muitos estudos, sim, e uma preocupação, porque não vamos ter água suficiente para que a energia elétrica seja, né, distribuída por todo o Brasil ou até pelo mundo. Então, outros meios precisam ser estudados, explorados, para que, né, o homem consiga, né, compreender outras formas de energia para utilizar não apenas nas indústrias, mas também, né, em seus pequenos comércios, na sua residência. Então, tudo isso vai precisar, né, ser reavaliado para que a gente consiga viver de forma tranquila e sem prejudicar a natureza. Porque sempre com essas transformações, essa mudança, infelizmente, a mais prejudicada é a natureza. O que a gente percebe é que a indústria precisa, certo? Para funcionar da energia, e que se usou vários meios em outras épocas e que hoje a energia, né, da hidrelétrica é a mais usada em muitos lugares por conta da quantidade de água que nós temos no Brasil. Mas esses outros tipos de energia são bastante buscadas por conta do gasto em relação ao que vai ser usado, mas o investimento é muito alto, diferente da energia hidrelétrica, que é apenas uma barragem, vai contribuir. Então percebam, né, essa relação com o primeiro conteúdo lá, em relação às tecnologias e o avanço em relação ao trabalho, até chegarmos aqui na questão da energia e da importância dela para essas mesmas empresas. Então, antes, né, havia algumas dificuldades para que elas conseguissem movimentar suas máquinas, era a mão de obra humana que se usava mais. Então, após a Revolução Industrial, muito avanço teve. Então, lá do século XX até chegarmos agora, houve um avanço de grande importância. E quantas máquinas são usadas hoje nas fábricas, e todas, é claro, precisam aí de funcionamento da energia. Não só os meios que tem como trator e outros. Algumas empresas, né, apenas tem um local com vários botões lá que vai dar todas as funções para que a máquina funcione, embale, coloque na caixa, né, o produto que ele está produzindo naquela fábrica. Então, a energia ali é de grande importância para essas empresas. Então, para elas, é de fundamental necessidade que eles tenham, né, a energia. Por isso, essa busca de outros métodos, caso aconteça. Como diz aqui, o futuro talvez, né, tenha algumas mudanças em relação a ela. E uma bem usada normalmente é a eólica, mas a gravitacional é uma que tem sido bem pesquisada, com possibilidade de ser usada no futuro. No caso aí, usamos, né, nesse método
A última imagem que eu mostrei a vocês, as águas, né, do oceano. Então, viram que interessante que a cada evolução, a cada processo, algo vai ter, né, vai ser necessário ser implementado, ser investido, ser criado. E aí vocês vão estar respondendo a página 281, apenas 4 questões sobre esse contexto que nós vimos agora da energia e sua importância. E na próxima aula a gente vai fazer mais uma, né, discussão, corrigindo a primeira atividade essa, socializando nossas ideias e vendo o que vocês aprenderam sobre o assunto. Tá bom?